Olha, Ok. sobre a tua carreira competitiva, Catarina, tu, e corrige-me se eu me enganar, já? Tu Uhum. medalhaste nos Mundiais de 2014 como faixa branca, depois 2016 e, se não me engano, 2017 como roxa, né? É. No Abu Dhabi World Pro. E, E 18 e, também. e 18 também, olha, pronto, não tinha Sim. isso. E isso com uma lesão no joelho, né? É, Tu, com uma lesão no joelho. tu podes tipo falar um bocadinho, primeiro podemos falar um bocadinho sobre esse percurso e depois talvez de como é que tu te preparas, sobretudo quando tens um problema, né, físico ou talvez não estejas tão bem mentalmente. É. Como é que foi isso tudo? Tipo, Olha, a fala-me minha ainda do teu lesão, primeiro campeonato, por exemplo. o meu primeiro campeonato, com a lesão ou sem a lesão? Sem a lesão, em 2014. O meu primeiro campeonato refere-se ao Mundial? O Mundial, yeah. Eu, Ok. nesse caso, só estou a tocar nesses. Olha, o meu primeiro campeonato mundial, né? Eu era faixa branca e eu fui com a esperança de que iria ganhar, não é? Claro, Uhum. todo mundo vai, Sim, mas eu sei que no fundo eu não dei 100%, porque ok. Me todas diz as isso vezes, porque. todas as vezes na minha vida que eu dei 100%, eu tive os melhores resultados. E quando eu digo isso é que eu acredito muito de que tudo acontece por uma razão, não é? Tudo Ok. acontece por uma razão. E se não fores campeão nessa altura, se eu não fui campeã nessa altura, foi porque eu tomei algumas decisões que na altura não eram de Ajudar acordo os com melhores. não foram de acordo com o meu propósito nesse caso, Uhum. né? Ok. Um, eu não consigo citar porque já não lembro, já foi há muito tempo, Sim, né? faz muito tempo, Mas sim. mas eu digo que o meu primeiro campeonato mundial foi Hum. a melhor experiência de todas, porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente Sim, e imagino que sim. Primeira conviver com muita experiência. gente diferente. Uhum. E sabes que o meu primeiro campeonato mundial foi a minha primeira viagem de avião. A sério? A sério. Nunca Olha, saí de Angola na isso minha é, vida. isso é porreiro. Isso é um dado interessante. É, Ah, fixe. a minha Pô, vida imagino toda, o nervosismo também, né? muito nervosismo, muito Imagino. nervosismo. Ah, muito fixe. E, e também é assim, eu não só, né? Quando eu fui para o Mundial foi a fase, após fase de eu ter perdido peso, e nesse caso eu perdi muita força, eu senti muita diferença no peso que eu lutei, né? Uhum. E, e foi isso que afetou demais. E com o tempo eu consegui começar a ver, né? O que é que eu tenho que melhorar e não só. Sim. E pronto, foi o campeonato mundial 2014, né? Eu, eu lembro-me que eu fiz algumas lutas, eu já não lembro, mas Sim. eu tive o terceiro lugar na minha categoria e Sim, depois sim. eu fui para o absoluto e tentei, ganhei a primeira luta, mas depois perdi a segunda luta e depois fui lutar pela medalha de bronze, mas também não cheguei na medalha de bronze no absoluto, Sim. Sim, sim. mas não tem, não podia reclamar muito, porque praticamente fui uma das primeiras, né? Fui uma Sim. das pessoas que abriu as portas para isso, né? Yeah, yeah. E Eu acho que tu foste a primeira, se não me engano. então Yeah. foi um grande passo na minha vida que abriu portas para muitas coisas. Tu foste em E 2015? não, Não, 2015 eu né? Pulaste cometi um o ano. maior erro da minha vida, tentar lutar 75 quilos e não deu Ah, certo. ok, tá bem. Mas depois foste nos 3 anos a seguir e os 3 anos a seguir, pelo menos que estiveste no pódio, né? Sim, sim, eu sempre tive no pódio e eu, se não estou em erro, foi segundo, terceiro lugar, mas a maioria foi segundo lugar. E todos esses dois campeonatos, 2017 e 2018, que eu saí em segundo Uhum. lugar, Sim. eu acredito que
essas medalhas, para mim, de segundo lugar, para mim, a de 2017 sabe-me a segundo lugar, mas a de 2018 sabe-me a ouro, porque eu sei tudo que eu passei para chegar até lá e Yeah. eu dei o meu máximo para chegar até lá, mas quando eu cheguei, eu fui com a mentalidade de que, não, eu pelo menos tenho que chegar pelo menos na final, tenho que chegar pelo menos na final. Yeah, yeah, Cheguei na yeah, yeah. final, cheguei na final e relaxei. O que é que E estavas com acontece? lesão, né? Com lesão no Estava joelho. lesionada Yeah. e olha, a pergunta que fizeste acerca de como eu geri com a lesão, né, Massalo? Sim, sim, sim. Uma das coisas, eu tive que mudar o meu jogo completamente, né? Hum. Tive que mudar o meu jogo e tive que aprender como ganhar. Pois, isso é, yeah, eu queria chegar aí. Uhum. Eu tive que aprender como ganhar e tive que aprender todos os truques, né? Como é que tu fazes isso, Catarina? Tipo, isso é algo que se treina ou é tipo uma decisão que tu tomas interna e que depois. Como é que se faz isso? Olha, eu treinei, por acaso, eu vou dizer, por exemplo, vou dar o exemplo do campeonato, do último campeonato que eu fiz, que foi aqui em março, né? Que Sim. foi há 2 anos sem estar a competir, né? Por causa de muitas coisas que aconteceram, a mudar-me para cá, tentar me Adaptar, etc, não é? adaptar Pois. e etc. E não foi fácil. E eu passei por um momento muito difícil também na minha vida aqui, que Ok. foi eu conheci alguém e depois não deu certo e quando eu mudei para cá, foquei-me 100% nessa pessoa e esqueci Ok. completamente o que eu era. Ao Ok, ponto ok. de que eu olhava para mim, as pessoas olhavam para mim e diziam que essa é a namorada do fulano, ao Estou a invés de dizer, perceber. não, essa é a Catarina A campeã mundial Catarina. de jiu-jitsu. Yeah, sim. Ou seja, eu própria apaguei a luz que eu comecei a criar esse tempo todo, né? Sim. E depois de passar por isso, eu comecei a ouvir muitos podcasts, muitos, e Ajuda comecei a muito, tentar. né? Ajuda muito, Massalo. Sim. Eu Ajuda depois vou-te muito. recomendar alguns também. Yeah. Por favor, por Sim. favor. Sim, sim. E eu comecei a analisar como é que os campeões se comportam, né? Sim. E comecei a imitar da minha forma, né? Comecei a Yeah, é imitar. isso. Então, e uma das coisas que eu aprendi foi preparar o teu psicológico, Uhum. né? Quando vais para um campeonato, tens que ter uma rotina de coisas que tu fazes. Tens que ter Sim. aquela mochila que tu preparas, que sabes que tem tudo naquela Os mochila para rituais. Sim, sim. pronto. E uma das coisas que não Yeah. faltavam na minha mochila eram papel higiênico. Que Eu estava engraçado. sempre nervosa, Massalo, Eu digo sempre. sempre isso. Olha, é o primeiro conselho que eu dou à equipa de competição. Eles vão estar a ouvir É, isso, vão estar a rir, provavelmente. é. Yeah. Diz lá, Então, não, explica, mas explica o teu raciocínio, sim, papel higiênico. então é sempre, né? Yeah. Tens que te preparar psicologicamente. E uma das coisas que eu aprendi com o tempo também é que era, por exemplo, quando vamos à área de aquecimento e vemos Yeah. alguém que nós vamos lutar, dá olhada a essa pessoa, vira a cara e etc. Mas Ok, atitude. isso só alimenta aquela Uhum. pessoa, né? Sim, E é uma coisa que eu tive a experiência aqui, Massalo, nessa minha competição agora, é que eu pus-me numa posição que não era só a minha primeira competição ou a minha volta ao jiu-jitsu nas competições depois de 2 anos sim, fora, mas sim, sim. foi a minha volta com alguém que eu competi no MMA e eu perdi Sim. com ela. Bunny. Pois, É. yeah. Então, eu pus-me nessa posição porque eu sabia que eu era capaz. Eu Hum, sabia que naquela altura, né, quando eu fui para aquela luta da MMA, eu não preparei sempre da forma correta ok. e eu não tinha os recursos corretos, eu não tinha o conhecimento, a quantidade de conhecimento Yeah. Tens necessária agora. para ter uma boa performance, né? Como é que tu superas uma derrota dessas? E Eu, depois ganhas com a mesma pessoa? Como é que tu fazes isso? olha,
Deixa eu explicar a minha estratégia, né? Ok. So, o que aconteceu? Eu cheguei no campeonato de Cape Town e no dia da pesagem, né? Assim que eu entro para a pesagem, ela estava na porta. Primeira coisa, eu não podia ignorar, né? Não podia ignorar. E eu pensei em só cumprimentar e passar e etc. Mas, para além de tudo, ela também, nós criamos uma amizade fora das Sim, ela é competições, bem né? simpática, sim, isso É é verdade. muito, ela é uma excelente pessoa, Yeah. Marcelo. Eu digo isso porque quando eu comecei a angariar fundos para a cirurgia que eu tinha que fazer ao joelho, Sim, graças sim, a Deus não yeah. foi necessária, ela foi a primeira pessoa a contribuir, Marcelo. Ok, yeah. A A Bani é primeira muito pessoa a fixe. contribuir. E é assim, eu cheguei na área de pesagem e ela estava lá a conversar com o organizador de eventos. E eu chego, eu Yeah. cumprimento então, como estás e etc. E muitas das vezes nós tentamos fechar, né? E criar uma personagem, criar o nosso adversário como uma pessoa Uhum. que temos que bater, né? Demolir, etc. Yeah, isso é verdade. Demolir, ganhar, etc. Claro, nós Yeah. temos que, mas o que eu aprendi, Marcelo, é que fazendo isso, tu estás a focar a tua energia 100% nessa pessoa. A outra Então, pessoa, exatamente. e o que acontece é que focando essa energia, a tua energia em mostrar que estás pronto, mostrar que estás preparado, mostrar que estás chateado, mostrar que vais bater e etc. É Yeah. só gastar energia, Sim, Marcelo. É só gastar sim. energia. Então, eu preferi em agir da mesma forma que eu ajo com ela, fora das competições, Uhum. amigável, conversar com ela, perguntar como é que ela vai, etc. E Yeah. isso tudo mais. Mas, como ela não pude perceber o que eu estava a fazer, nesse caso era um jogo psicológico, né? Sim. Ela começou a questionar as capacidades dela. Pois. No Porque ela fundo, tu estava. obrigaste a ela a fazer o que tu fazias antigamente, né? É, A olhar para ti. eu obriguei ela a responder. Hum. E uma coisa que aconteceu, Marcelo, bem engraçado, é que nós conversamos, etc. E no dia do campeonato, eu cheguei e ela estava na área de aquecimento. E eu grito, Bumni, então, vou e cumprimento-te, hoje somos inimigos hoje. Uhum. Só fazendo essa pergunta a ela, já tirou-lhe completamente da zona de conforto. E Yeah. a primeira coisa que ela disse, não encosta aqui, não encosta aqui. O que é que eu Ok, fiz? Eu ok. fui lá, dei um abraço e olhei para ela e disse, vamos dar um show hoje. Yeah, boa. Não, Tu, eu tu, não tu é, sentes. Eu sim. sei que, pronto, eu sei que num campeonato de MMA é diferente. Não Sim. há esse contacto todo antes, mas achas que na altura foi isso que faltou? Eu acredito que não, Marcelo, porque é assim, eu não preparei-me 100%. Em Angola é muito difícil. O meu professor de MMA em Angola, o professor Rui, Sim. ele, ele dá o máximo que pode para ter conhecimento e adquirir conhecimento de várias pessoas, mas é Hum, muito complicado, é muito complicado tu te preparares para um campeonato de MMA, a fazer hum, jiu-jitsu separado e a não ligar o, o teu conhecimento em pé com o teu conhecimento em chão. E foi isso que hum. faltou principalmente Ok, tá bem. comigo, não é? E não Sim. só, Marcelo. Quando eu fui para essa luta de MMA, e por acaso eu nunca falei sobre isso, Hum, eu antes de eu me mudar para a África do Sul, né? sim. Eu não via bem. A Ah, minha, ok. a, eu não via bem a minha Pois tu usas graduação. óculos, usavas. Yeah. Eu usava óculos e o que aconteceu é que a noite antes da minha luta, Hum, eu lutava com lentes de contato, né? ok. Mas a noite antes da minha luta, como eu não tinha meios financeiros para comprar um par novo de Hum, lentes, sim. então eu decidi usar as mesmas lentes Ok. no dia, só que tive uma infecção. Ah, tá bem. Então,
eu fui para a luta Estavas com os sem olhos a ver. arder? Eu Sim. tive que tirar as lentes porque não conseguia abrir os olhos praticamente. Ok. Então, eu tive que tirar as lentes e o Graham, que é o matchmaker do UFC, ele ainda perguntou-me, estás em condições de fazer isso? Não, eu disse, epá, eu estou aqui, seja o que Deus Yeah, quiser, viajaste, eu etc. vou dar o meu E máximo. achas que Se isso não correr da baixou forma que correu, a tua autoconfiança nesse sentido? muito, muito, mas eu acredito que se isso acontecesse hoje, eu iria saber como aguentar Lidar de uma com isso? forma diferente, reagir de uma forma diferente, não é? Ok, ok. Eu iria escolher não fazer a luta, porque se não for para estar 100%, mais Sim. vale não dar nem 50%, não é? Ah, E, boa. e então foi uma escolha que eu fiz que me custou uma derrota que eu acredito que não mereci, Hum. mas as coisas acontecem por uma razão, não é? E é assim que começou, praticamente. Yeah. Yeah, yeah, É yeah, assim que yeah, yeah. começa tudo, não é? É como disseste, tudo tem uma razão de acontecer, né? É. E sobre o tipo de preparação, né, para campeonatos desse género, o que é que tu achas que é necessário para se ser bem sucedido? É só uma questão mental ou também a parte física, ligar os dois? Tipo, qual seria o teu conselho, por exemplo, para um atleta que está a subir agora? Olha, a primeira coisa que eu iria sugerir para essa pessoa é buscar conhecimento. Ok, Imitar. ok. Imita o que as pessoas que têm sucesso fazem. Hum, O que é que eles ok. fazem para ser campeões mundiais? Ok, eles treinam jiu-jitsu 2, 3 vezes por dia, Yeah. condicionamento físico 3, 4 vezes por semana. Tem, o campeão está sempre à procura de mais. Sim, 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 Mas, sim. Boa. e É não isso que só separa, né, as como no pessoas. jiu-jitsu, não é? Não só no jiu-jitsu, mas se eu sei que eu comer de uma forma, desculpa, me alimentar de uma forma vai melhorar a minha performance, então o Uhum. que é que eu fiz? Eu decidi procurar conhecimentos nessa área. Ok, Como é que boa. eu posso, como é que eu posso melhorar a minha performance Hum, com a minha dieta, com a minha sim, alimentação, né? sim. E a outra coisa é que, ok, para ser campeão de jiu-jitsu eu preciso ser forte, ok. Uhum. Quantas vezes por semana eu preciso fazer o meu treino de força? Ok. A primeira coisa que nós temos que fazer, Marcelo, é planear. Sim, boa. Isso é uma boa Yeah, dica. se nós não planearmos, se, é um exemplo, né? Vamos dizer, eu quero começar a correr hoje, né? Uhum. E eu não posso só preparar-me, né? De manhã cedo, acordar cedo e ir para a rua e correr. Não, eu vou correr sem direção, não sei onde é que eu vou correr. E o que é que vai Sim, acontecer? Nós vamos desistir, porque nós não sabemos onde é que estamos a ir, não é? sim, Não sim, sim. sabemos onde é que vamos. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é planear. Yeah, boa, boa. Tu achas Planear que nesse sentido, tu achas que, tipo, que essa é a grande mudança de tu em 2014, faixa branca, e tu 2018 ou 20, faixa roxa? é, É esse é, conhecimento? 100%, Marcelo. 100%. E uma das coisas, eu por acaso, com o tempo, né, e passando o tempo na internet, claro, principalmente agora com essa vida que nós estamos a viver, Yeah, né, yeah, nós, sim. a internet é a nossa melhor amiga e a nossa melhor Yeah, podes inimiga crer. também. Yeah, podes crer. Então, com o tempo, eu por acaso descobri, não é? Uhum. Descobri passos, né, que nós temos que dar para melhorar o nosso estilo de vida. E eu gostaria de partilhar isso contigo, até por acaso até Yeah, escrevi. tá E, bem. e são 6 passos Sim, que sim, eu sim. decidi criar. Hum, O primeiro eu disse agora é planear. planear. Yeah, Nós não podemos correr sem direção. Vamos ficar cansados e vamos desistir. É normal. yeah. Acontece a Boa. todo mundo. Sim. Planeia.
planeia, ok, quantos treinos de jiu-jitsu vou fazer essa semana? Quantos treinos de condicionamento físico vou fazer essa semana? O que é que eu posso melhorar na minha alimentação essa semana para melhorar a minha performance nos meus treinos? Yeah, totalmente de acordo, Porque yeah. muitas das vezes, né, o que acontece é que nós não vemos, quando nós não vemos os resultados, é Uhum. porque, como é que eu posso explicar? Se nós lembramos o que fizemos ontem, nós não Sim, vamos ver os resultados hoje. Nós vamos ver os ok, resultados daqui a três semanas, um ok. mês, 6 É meses. preciso tempo, sim. É preciso tempo. E E quando disciplina, nós temos sim. os resultados, muitas das vezes nós não lembramos o que nós fizemos Sim, sim. para ter esses resultados, né? E, e a segunda coisa, o segundo passo que eu Acho- decidi, né, Sim, é visualizar. ok, Quando eu boa. digo visualizar, pensa como vais te sentir quando atingires esse objetivo. Exato. Sim, sim. Tu tens que estar familiarizado com o fator de que tu queres, já chegaste lá. Uhum. Nós somos o que nós pensamos que nós somos. Se nós Yeah, estamos, e se nós totalmente de pensamos, acordo. Yeah. se nós pensamos que nós não somos capazes, guess what? Não Yeah, não somos somos capazes. capazes. Yeah, Não exatamente. somos capazes. É. Yeah. E Bom, o terceiro que eu organizei também é uhum. liderar. Liderar, ok. Nós Explica, temos que ser os nossos próprios líderes. ok. No, Explica um bocadinho isso melhor. Nossos próprios líderes como? quando eu digo nossos próprios líderes, nós temos que ser os nossos próprios líderes e nós próprios temos que dar os passos para chegar aonde nós queremos chegar. Ok. Alguém pode vir até contigo e dizer, olha, se treinares a chave de braço 50 vezes de um lado, 50 vezes do outro, a tua chave de braço vai ser do outro mundo. Ok, thank you. Mas vamos ficar sentados a pensar, não, tem que fazer chave de braço 50 vezes, 50 vezes, mas nunca fazemos. Ok, O que está é a que vai perceber. acontecer? Não Yeah. vamos melhorar nesse aspecto. Ou seja, Yeah. temos que dar o passo, Ser ser os decisivo, nossos tomar. próprios Yeah, estou a líderes. perceber. Sim, É. sim. Nesse sentido, percebo. E Uhum. o quarto passo, né, é autocontrole. Autocontrole, ok. Uma das coisas que eu aprendi é nós estamos 100% controle da nossa vida. Hum. Sim, Alguém pode nos dizer o que fazer, né? Alguém pode nos dizer o que fazer, mas nós temos que ser os indivíduos que vão fazer. ok. E autocontrole quando eu digo autocontrole, e só para dar conta, tudo está ligado um com o outro. Se não tiveres não vais conseguir fazer os Sim, outros. sim. Tipo uma espécie Eu de malha tenho, assim. tenho que planear, Yeah. visualizar. Planear é chegar, onde é que eu quero chegar? Visualizar, ok, agora eu vou visualizar o que eu vou sentir quando eu chegar lá. Pois. Ok, agora que eu visualizei, eu sei como é que eu vou me sentir quando eu chegar lá, Yeah. quando eu Tenho que dar atingir o os primeiro planos que passo. eu fiz, Yeah. né? Eu vou para o terceiro passo, que é Uhum. take the steps. Yeah. O teu próprio líder, né? Ser o teu próprio Sim. líder. Começar. Porque porque é fácil chegares com um plano, né? Fazeres um plano e mostrares a alguém e então, o que é que achas desse E plano? fica, yeah. E fica Mas tudo em teoria, yeah. Percebo. teoria não funciona, teoria não Hum. funciona. E qual é O o quinto quinto passo? passo, o quinto passo é celebrar. Ah, boa. Quando eu digo celebrar, não é só celebrar quando ganhas um campeonato, Marcelo, porque isso eu senti na pele. Eu ganhei o campeonato mundial em 2016. Eu cheguei no Uhum. aeroporto.
toda a minha família lá e etc. Eu Yeah. ganhei o campeonato e eu cheguei e eu pensei, E isso agora? é tudo. Ah, É ok. assim, eu Uhum. pensei, eu estava à espera de algo mais, eu estava à espera de me sentir diferente. Yeah. Estás a ver? Por quê? É, Porque quando eu estava na trajetória de me preparar, eu não celebrei o fato de eu ter pessoas para treinar comigo. yeah, Eu as não pequenas celebrei o fato de coisinhas, eu né? Pois é. acordar Yeah. cedo para ir fazer 3, 4 treinos por dia. Eu Sim, não sim, sim. celebrei aquele peso que eu levantei a mais Yeah. naquela semana. Tá a ver? Essas Yeah. coisas são celebrar o teu 1% que tu Boa. atinges todos os dias. Celebrar o 1%. Muito bem, olha, até vou guardar isso aqui. Muito bem. Yeah. É. Porque muitas das vezes, quando nós não celebramos, nós pensamos que não estamos a ir a lado nenhum. Pois é. Mas nós, na verdade, estamos. É, E são o os último pequenos passo, passos, né? Os pequenos passos, sim, já. é pequenos passos, porque uma coisa que eu digo a mim mesma, 1% todos os dias faz 100% em 6 dias, em 100 dias. É, nós realmente tivemos a mesma escola, dá para ver. É, Essa frase acho que recebi do Hélio, provavelmente, porque é uma frase que eu digo muitas vezes. é. É uma Yeah. coisa que eu aprendi desde o meu primeiro dia de jiu-jitsu e eu levo a minha vida toda, porque se eu olho para mim ontem e eu olho para mim hoje, se eu sinto que o que eu fiz ontem foi mais do que o que eu fiz hoje, então eu Yeah. não aumentei 1%. Yeah. Muito bem, muito bem. É, Muito fixe. é Eu isso que... encontro-me bastante, Uhum. bastante nesses teus seis passos, de certeza absoluta. Yeah. O último passo Yeah. é gratidão. Gratidão. Ok. Gratidão. Explica. Nós, nós temos que ser gratos por, por, um, por vivermos a vida que nós escolhemos Uhum. todos os dias. A vida Sim. que nós merecemos e escolhemos. Yeah. Se Muito nós bom. não formos gratos, todos os outros passos não contam. Porque vais fazer tudo sem Sem saber, alma, né? Pois. estás a ver? Sem Yeah. alma. Estás a ver? Exato. Yeah. E são coisas que são esses 6 passos que só depois de 7 anos a fazer jiu-jitsu eu escrevi isso tudo no papel, Massalo. Yeah. Muito bom, Só Catarina. depois de 6 anos. Yeah. É engraçado, quase 100% do que tu disseste aqui, eu digo quase sempre à equipa de competição, mas mesmo a mim próprio, estás a ver? É, É muito engraçado como é que, no fundo, as energias são as mesmas. Yeah, estou é. de acordo. De acordo. Eu acho que tem a ver com o jiu-jitsu. Eu acho Sim, que, provavelmente, principalmente yeah. as pessoas que Uhum. nós aprendemos, a filosofia que eles passaram para nós Uhum. foi paixão, estás a ver? Não Sim, foi sim, sim. só porque eles queriam ganhar dinheiro Sim, ou isso é verdade. criar uma carreira para eles. Eles transmitiram a paixão que eles têm. Eu vejo todos os professores de jiu-jitsu em Angola, quando eles Uhum. estão a dar uma aula, eles transmitem não só a técnica, mas Yeah. a paixão que eles têm pelo jiu-jitsu. Yeah, E podes eu acho que crer. esse é o mais importante de tudo, não é? Yeah, yeah, yeah. Eu encontro mesmo bastante em tudo o que tu disseste aí. É, É engraçado, né? Yeah. Mas acho que sobretudo esse último passo da gratidão, porque não é só em termos de carreira competitiva e no jiu-jitsu, etc. Eu acho que isso é válido mesmo para a vida. Estás a ver? sim, Por exemplo, nesta fase em que estamos agora, em que estamos todos em casa e alguns até com, sei lá, com dificuldades ao nível psicológico e mental, etc. Eu acho que esse teu sexto passo, o da gratidão, todos eles, mas esse sexto passo da gratidão é muito importante. é, Porque acalma-te, estás a ver? Acalma-te. é. Põe-te as coisas em Mas, Massalo, perspectiva. sabes que, Hum. epá, eu não vou dizer, eu não quero transmitir a imagem de que eu sou forte a 100%, eu sigo o meu plano a 100%, Claro. porque uma das coisas que eu sofro, eu sofro de ansiedade e eu Hum, sofri com depressão por um período, né? ok. E durante esse tempo de quarentena, né, vamos dizer, Sim.
Já lá vai 8 semanas que nós estamos em quarentena aqui, não é? Poxa, sim. E chegou uma fase na semana passada, não é? Que eu acordei e eu pensei, eu perguntei-me a mim mesma, qual é a razão pela qual eu faço a mesma coisa, as mesmas coisas todos os dias? Eu treino 2 vezes por dia em casa. Eu estudo 3, 4 horas por dia, o Sim. máximo que eu posso. E é uma coisa que eu levo, que eu aprendi com o Joko, O maluco. que é disciplina é igual a freedom. Como é que se diz freedom em português? Liberdade. Liberdade. Disciplina é equivalente a liberdade. Uhum. Pode explicar esse E conceito? quando eu digo isso, Massalo, quando eu digo disciplina, é a disciplina não só nos teus treinos, é a disciplina de saber o que é certo e o que é errado, o que tens que fazer, o que não tens que fazer, para chegar ao teu objetivo. E quando Sim. chega o teu objetivo, quando chegas ao teu objetivo, tens a liberdade de fazer tudo o que tu queres. Ok. Tudo o que tu queres. E chegou uma altura, né, na semana passada, de que eu tive uma recaída, eu acordei e eu olhei para o teto e eu pensei, por quê? Por que que eu sinto? Eu tenho seguido a mesma rotina todos os santos dias por Hum, 8 semanas, mas eu sinto-me presa. Eu ok. sinto que eu estou a correr, em uma direção, mas eu estou a correr em cima de uma esteira. Yeah, eu percebo, Tiago. É É, quase como se estivesse numa jaula no fundo é, gigante, né? Sim. igualzinho. Então, Yeah. o que aconteceu é que, epá, eu entrei em pânico, não sabia o que é que eu ia fazer, eu fiquei cansada de ser disciplinada. Sim. Cansei-me de ser disciplinada, vou dizer. Uhum. Eu perguntei a mim mesma qual é o propósito de ser disciplinada se eu não tenho liberdade nesse momento. Hum, sim. E o que eu fiz, né? Eu não recomendo isso a ninguém. Hum, Eu não sabia o que fazer. Eu estava tão chateada comigo mesma por me sentir daquela forma. Eu pus as minhas luvas de boxe. Eu até comprei um saco e pus aqui em casa, né? Pus as minhas luvas de boxe e descarreguei tudo que eu tinha, yeah. descarreguei no saco e só que depois Hum, com a adrenalina, etc, eu perdi a cabeça e aleijei-me, etc, mas depois de um tempo eu consegui ver que hum. todo mundo está a passar pela mesma situação. Exato, exatamente. Isso ajuda muito saber isso também. Yeah. É, e o que vai fazer a diferença quando Hum. isso acabar é o que tu eras antes disso acontecer e o que tu vais te tornar. Tu sentes uma mudança em ti nessa fase? Todos os dias, Massala, eu mudo todos Ah, os dias. hum. Eu tô sempre a mudar. Todos os dias, Massala. E eu sei que eu tô sempre a mudar para melhor. Sim. Então, Diferente de antes é disso tudo ter acontecido? muito, muito diferente. Muito diferente. Massalo, só para te ser sincera, Ah, eu nunca fui uma pessoa que gosta de fazer condicionamento físico. a sério? É, Eu não teria essa imagem de ti, por acaso. claro, né? Não é? Ah, É porque eu não gostava de fazer a mesma coisa todos os dias ou a mesma coisa durante um certo tempo. ok. E eu acho que é por isso que eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, é que o leque de coisas que tu és capaz de fazer é tão ilimitado de que tu nunca vais, nunca vais ficar sem opções. Sim. Então, eu, é uma coisa que
tive mesmo que me focar 100% é saber que antes eu fazia condicionamento físico porque as pessoas faziam condicionamento físico. Ok. Porque era o que era esperado de ti? É, porque todo mundo que faz jiu-jitsu faz condicionamento físico, mas eu, na Sim. verdade, nunca ia fazer condicionamento físico com a intenção, com o pensamento de que, não, isso vai me ajudar naquilo, vai me ajudar naquilo. Ok. Mas hoje, Marcelo, quando eu vou fazer condicionamento físico, quando eu faço condicionamento físico aqui na minha casa, né? Quando eu vou fazer um peso morto, quando eu vou fazer um agachamento, eu estou sempre a visualizar, ok, eu preciso desse peso morto porque vai me ajudar quando quando alguém pular a guarda, eu vou ter uma boa postura, Exato. eu vou Tem uma ter uma utilidade, lombar né? forte. Tudo a ver? Yeah. Sim. É saber o porquê que estás a fazer as coisas. Pois, exatamente. Yeah. Tu tens alguma forma de meditação? É algo que tu fazes ou que te interessa? Olha, isso é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade. Eu tenho tentado muito, eu faço muitas pesquisas e etc. de como poder meditar, mas eu tenho uma mente muito Ativa? ativa, muito, Marcelo, muito. Sim. Desde a hora que eu acordo, que é normalmente às 5 da manhã, e da hora Ok. que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou sempre a pensar como eu posso melhorar como pessoa. Ok. Mas isso não cria uma certa pressão em ti próprio? Não sentes? Muita, muita pressão. E isso é uma das coisas que eu tenho batalhado muito, porque sabes que agora com essa quarentena, etc., se eu treinar 2 vezes por dia, isso é 5% do meu dia. E se eu estudar 3 horas, isso é 5% do meu dia. O que acontece com os Pois. outros 90%? O que eu faço? Yeah. Pois. Estás a ver? Então, eu Yeah, percebo-te. tenho que procurar melhor forma, porque quando eu estou sem fazer alguma coisa relacionada aos meus sonhos, né? Vou dizer assim, aos meus sonhos, eu sinto que estou aí para trás. Isso é uma das coisas que eu pessoalmente tenho trabalhado muito nisso. Sim. Muitas das vezes nós somos muito, how can I say, hard on yourself? Muito duros com É, nós próprios. Sim. muitas das Yeah. vezes nós somos muito duros conosco, né? Aham. E é quando aquela coisa de que celebrar as pequenas coisas que nós 1%. atingimos durante o Sim. dia, Yeah. 1%, vem. E muitas das vezes eu tenho que me lembrar o que eu atingi hoje. E uma das coisas que tem me ajudado muito é jornal, né? Notas. Diário? Escrever um diário. Diário. Sim. Ok. Uma das coisas que tem me ajudado muito é diário. O que eu faço, os meus planos, né? Eu faço os meus planos, eu escrevo como eu me sinto e à noite eu escrevo como é que eu melhorei 1% nesse dia, Ok. Ah, isso é né? fixe. Isso é um bom exercício. Yeah. Como é que eu melhorei 1% e como é que eu celebrei esse Yeah. 1% que eu atingi, Muito né? bem. Isso é uma forma de meditação, sabes? Às vezes, às vezes há uma ideia errada do que é que meditação é, né? Que é estar Sim, sentado de pernas cruzadas e a flutuar. Não é bem isso. é, É só refletir. E não é necessariamente refletir em algo importante como tu fazes, por exemplo. Às vezes é só mesmo refletir, sei lá, na tua respiração. Em nada, tu já é, ver, é nada específico, mas numa coisa só. E esse exercício que tu fazes do teu diário noturno, né? Pelo que eu percebi, é uma forma, porque é uma maneira de tu fazeres tipo rebobinar a cassete, lembras das cassetes? é, é, Yeah, é como se estivesse a rebobinar, é o quê? O que é que eu fiz hoje? O que é que eu fiz? Acordei, fiz isso, 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 isso. Isso é uma técnica. Eu faço isso, por exemplo, muitas vezes. Não escrevo, mas faço isso deitado antes de dormir. é. E ajuda a refletir realmente.
Eu Yeah, concordo contigo. yeah. Muito bom. Pô, tu deste aqui umas joias. Espero que. Pelo menos eu vou obrigar o pessoal, o meu pessoal a ouvir essa parte aqui dos conselhos, dos teus 6 passos, que é muito fixe. Eu acredito que ajuda muito, Massalo. E Yeah. só depois, uma coisa que o pessoal tem que entender é que resultados vêm com tempo. Sim, E sim, sim. resultados só vêm com tempo e consistência. Yeah. Isso é Se não, verdade. Yeah. se não tiveres consistência e não colocares o tempo necessário, não vais melhorar como pessoa, como atleta, como pai, marido, em qualquer coisa na vida. Yeah. Sim. Qualquer coisa na vida. Da disciplina a ser liberdade, né? Se É, fores consistente, de certeza absoluta. Yeah. Muito é, fixe. Vai lá, tua vez, é melhor. Senão. é. Se pudesses lutar por uma causa, o que seria? Hum, olha, boa. Lutar não é necessariamente física, é lutar em geral, Não, né? não. Defender uma causa. Por exemplo, Defender uma causa. um, abraçar uma causa e para Sim. tornar o mundo melhor. Eu acho que de certa forma já o faço, mas talvez não de uma forma extrema, que é de educar as pessoas. É, E educar não é necessariamente ensinar umas técnicas ou o que for, é mais mostrar que há outras formas de fazer as coisas. sim. Porque nós ficamos tão fechados nos nossos mundos, não é? Sei lá, olha, vamos pegar aqui, por exemplo, coisa das artes marciais. O paradigma clássico é que a minha arte marcial é melhor que todas, estás a ver? É o que tu, de certa forma, aprendes desde a primária Sim, das artes marciais, mas no fundo não é bem assim. Há muitas maneiras de fazer isso, há muitas maneiras de ser melhor, não há uma maneira de ser melhor. O que tu chamas de melhor pode ser melhor para ti, mas pode não ser para mim e pode não ser para uma pessoa que tem 40 anos ou que vive na China ou o que for. Estás a ver? com Uh, certeza. então é educar, é mostrar que é procurar conhecimento noutros sítios como tu fazes e trazer aqui para casa e mostrar, olha, vocês que não têm as mesmas oportunidades que eu tenho de ir procurar conhecimento, está aqui conhecimento, está aqui outras maneiras de fazer. Se tu treinas jiu-jitsu, por exemplo, por que não experimentar uma aula de balé? Estás a ver? É, Por que não experimentar cozinhar em vez de fazer jiu-jitsu? Há uma série de outras coisas que podes fazer e acho que isso é uma causa. Isso e acho que injustiça. Injustiça é algo que me deixa sempre muito triste. Mas infelizmente é o estado do mundo, né? O mundo é injusto. é. Yeah. Eu acho que seriam as duas causas. Ok. É uma... Bom, Um, e não só, ah, né? sim. Acho que ensinando o jiu-jitsu eu Uhum. acho que de uma certa forma lutas por essa causa, melhorar a vida das Sim. pessoas através de uma arte marcial, não é? Tornar Sim. indivíduos melhores, né? Tornar Exatamente. pessoas melhores todos Yeah. os santos dias. Eu acho Sim. que essa é a Porque tu e missão eu principal. passamos por isso, tu sabes bem o que é isto. Eu sei, também tenho as minhas razões de saber como é que é isso, mas tu vês um miúdo de 16, de 15, por exemplo, nós temos dois bolseiros, um de 17 e um de 18, se não me engano. E eram miúdos que nem não tinham como pagar a academia, estás a ver? Mas que claramente estavam à procura de alguma coisa que lhes fizesse bem. E é fixe ver, agora que eles treinam, é fixe ver essa mudança, porque não é só no jiu-jitsu, é mesmo na personalidade, na maneira de É, ser. Um era muito tímido, já está menos tímido. Isso é porreiro, isso é muito fixe. é, Acho que essa é a maior alegria que tu podes ter como professor e mesmo como alguém que está a acompanhar isso. com Yeah. certeza, com certeza.